Gastar mais e comer menos. Será que essa é a fórmula mágica do emagrecimento? Não. E eu vou te contar nesse vídeo o porquê. Se liga. E aí, meus fisiologistas da prática, professor Adonis Carnevale aqui. Antes da gente começar esse vídeo, eu vou te explicar o porquê que emagrecimento não é apenas déficit calórico, do ponto de vista neurocientífico, fisiológico e, obviamente, em evidências científicas que você vai ver aqui. Antes de tudo, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like aqui, me deixa algum comentário, alguma dúvida que você tiver ao longo do vídeo. E também, já me sugere vídeos aqui, ativa já o sininho, porque toda semana nós temos vídeos novos nessa parada. Então, se liga, quando nós falamos em emagrecimento, nós sabemos que é um assunto que dá muito pano para manga. E a maioria das pessoas fala que para você emagrecer, você precisa ter um déficit calórico. Ou seja, comer menos e gastar mais. Só o déficit calórico emagrece. Mas isso acaba sendo um equívoco, porque o déficit calórico, na verdade, ele vai te engordar a médio e longo prazo. Por quê? O que é o déficit calórico? Qual que é a teoria dele? Você tem uma taxa metabólica basal, ou seja, um gasto calórico de repouso, mais um gasto calórico de termogênese do alimento, e também você tem um gasto calórico da atividade física ou do exercício físico. Esses três vão dar gasto caloria diário que você tem. Automaticamente, existe uma conta. Vamos supor que você gasta 2.000 calorias todos os dias, ok? E aí, qual que é a tese? Se o corpo é matemática, né? Se eu gasto 2.000 calorias, eu vou consumir 1.500 calorias e vou ter um déficit negativo, um gasto diário de 500 calorias, de 300 calorias, de 200 calorias. Estou dando um exemplo aqui no 500, ok? O que acontece? Isso ocorre um déficit calórico. E o problema disso aqui acontecer é que nas primeiras horas já o teu organismo percebe e liga um alerta. Ou seja, ele entra no estado de sobrevivência. E o estado de sobrevivência do seu organismo é um tanto complexo, porque ele manda uma mensagem geral para o teu corpo. E a mensagem para o teu corpo geral é uma: ei, todas as células vão entrar em proteção e diminuir o crescimento. E como que ele faz essa mensagem? Através de determinados hormônios. Então, os primeiros hormônios que eles liberam são hormônios do estresse. Ou seja, o teu estresse ele aumenta porque você aumentou a liberação de cortisol e você aumentou a liberação de glucagon. Com isso, o que acontece? Você tem automaticamente uma depressão do glicogênio hepático. E você entra num processo chamado de neoglicogênese. O que é isso, Adonis? Seu corpo vai querer se proteger. E o fato dele se proteger, uma das formas é entrando em neoglicogênese. Por quê? Você está colocando menos caloria no dia, está ingerindo menos comida. Ele sabe que ele não pode ficar sem substrato, então ele começa a retirar substrato do tecido. No caso do teu fígado, que é o glicogênio, e dos teus músculos. O problema é que isso aqui acontece e automaticamente você precisa diariamente de 100 gramas de glicose aproximadamente para o seu cérebro. O problema é que quando você começa a não ter glicose suficiente, você tem que começar a produzir glicose e ter vias de energia para o teu cérebro, que são vias paralelas para o teu cérebro, para alimentar o teu cérebro. E automaticamente isso pode até causar uma maior ineficiência da sua capacidade cognitiva. Por quê? Porque o teu cérebro se alimenta de glicose. Se não tem glicose, ele vai arrumar um jeito de se alimentar. E aí você vai estimular mais determinadas cadeias de energia que vão gerar um processo, muitas vezes, um ambiente fisiológico degenerativo dos teus neurônios. Então, isso pode ser complexo. Outro ponto que é muito importante nós sabermos, que não somente esse modo de sobrevivência, esse aqui é o que acontece nos primeiros dias. De uma forma, onde acontece numa semana, 15 dias, já começa com outro processo, mantendo esse déficit calórico. Você começa a diminuir, por exemplo, o seu T3, você começa a diminuir a sua leptina e você começa a diminuir a atividade do seu sistema nervoso simpático. O que acontece com isso? Quando você diminui o T3,
você diminui o TSH e o TRH-beta por conta, e são hormônios que são importantes na conversão de T4 em T3. T3 é o triodotironina. Quando você diminui o T3, automaticamente você diminui todo o seu metabolismo. E você entra num processo chamado termogênese adaptativa. O que acontece, professor Adonis? Quando você entra em termogênese adaptativa, automaticamente o teu organismo ele começa a gastar menos caloria para ficar vivo. E aí, não somente você está com mais estresse, mais cortisol, estresse crônico, não somente o seu metabolismo ele começa a ficar mais lento, além de você estar utilizando o quê? Utilizando músculo. No neoglicogênese você utiliza músculo como fonte de energia. E aí você começa a perder peso. Então as primeiras semanas você perde peso, mas não quer dizer que você está perdendo gordura. Perder peso é diferente de perder gordura. Então automaticamente aqui você perdeu peso, porque você está em neoglicogênese, está queimando o músculo, está tirando o substrato dentro do músculo, está perdendo líquido, está diminuindo o fluido corporal. Só que aqui ainda você não está emagrecendo, não está metabolizando gordura. Você está apenas perdendo músculo e perdendo peso, porque músculo pesa. Olha aqui uma foto de 1 kg de músculo e de 1 kg de gordura. O Wesley vai colocar aqui. 1 kg de músculo e 1 kg de gordura. Olha a diferença. Então o músculo, ele é pequenininho, mas ele pesa. Ok? Então você vai perdendo músculo, você está perdendo peso. Aí que está o grande problema. As pessoas elas se enganam achando que, nossa, eu estou perdendo peso na balança e estou emagrecendo, mas não. Na verdade, ela está apenas deixando o metabolismo dela com mais problema, ok? Além desse todo esse processo no estado de sobrevivência, você tem a diminuição do T3, a termogênese adaptativa, que faz com que não somente você tenha menos músculo, menos substrato, você está num modo de sobrevivência no seu corpo, mas você começa a gastar menos caloria para ficar vivo. Teu corpo é esperto, velho. Ele percebe que você está em restrição calórica, ele fala assim, quer saber? Eu vou fazer com que todos os processos celulares eles gastem menos energia. Em outras palavras, você coloca todas as suas enzimas a trabalharem menos. O que isso quer dizer? Você tem uma Ferrari com motor de Fusca. É isso. Você coloca um motorzinho de Fusca numa Ferrari. Nada contra o Fusca, mas Ferrari tem que ter motor de Ferrari. Então o que acontece? A capacidade da sua fisiologia, das suas células trabalharem, da sua mitocôndria, ela fica com déficit. Ou seja, elas começam a trabalhar, fazem greve, trabalhar menos. E se uma mitocôndria, que é onde você, a usina onde queima a sua gordura, trabalha menos, automaticamente você queima menos gordura. Esse é só o começo do processo. Além disso, esse é um processo chamado de termogênese adaptativa. Se você queima menos, você gasta menos caloria. E aí você começa a não ter mais esse déficit aqui. Isso aqui começa a não existir. E o problema não é só você não gastar essa caloria. O grande problema é que você está com o metabolismo mais lento, os processos celulares mais burros. O seu corpo fica mais burro para gastar energia, para usar gordura. Mas não é só isso não. Além disso, o seu sistema nervoso simpático, ele é o sistema que quando ele é ativado, o eixo hipotálamo e a adenohipófise, automaticamente ele ativa catecolaminas, que são hormônios lipolíticos, adrenalina, noradrenalina, o GH. Esses hormônios, eles são ativados e eles quebram gordura, eles quebram a célula de gordura, eles fazem um processo chamado lipólise, quebra da gordura. Quando você entra nesse restrição calórica, no déficit calórico, por mais de alguns dias, o que acontece? Você começa a diminuir o seu sistema nervoso simpático, ou seja, não somente o seu metabolismo está mais lento, não somente o seu corpo está mais burro, mas você tem menor taxa de hormônios que quebram gordura. Por quê? Porque o teu organismo sabe que ele não tem que queimar a gordura, ele tem que guardar a gordura, ele já entendeu. Essa é uma forma, ele diminui. Além disso, quando você diminui, não é só os hormônios que quebram gordura que diminui, você fica mais preguiçoso, mais lento, com menos vontade de fazer as coisas. Esse é o problema do déficit calórico. E aí, para arrematar tudo isso, você diminui a leptina. A leptina é um hormônio produzido pelo seu próprio tecido adiposo. Ele tem alguns eventos no nosso organismo. Entre esses eventos do organismo, ele atua no cérebro, no seu intestino e no seu metabolismo. No cérebro, ele atua aumentando a sua saciedade. Ou seja, quando você tem leptina, a leptina ela manda assim no cérebro, ei, não é hora de você comer, você já está satisfeito, você não precisa comer mais nada. E outra, você nem está com vontade de comer as coisas. Ela mexe na sua saciedade, na sua saciação. Saciedade é a sensação de estar cheio, satisfeito. Saciação é o desejo pelos alimentos. Então ela modula esse aspecto no seu cérebro. Além disso,
A leptina, ela também diminui e inibe hormônios que são liberados, por exemplo, no seu intestino. Ela inibe a grelina é quem dá a sensação de fome. E ela também ativa o GLP-1, que é um hormônio que vai ajudar na regulação insulínica e também aumentar essa saciedade lá no intestino. Além do que, a leptina também está envolvida nos processos microbióticos que vão ajudar a acelerar o seu metabolismo. Dentro disso, quando você está num processo de déficit calórico ou restrição calórica, você tem uma diminuição da quantidade de leptina circulante. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem mais fome, mais desejo por alimentos, o seu metabolismo está mais lento, você está quebrando menos gordura e você está parecendo uma jaula de fome, com muito desejo por comida. E o que acontece? Você tem automaticamente uma grande dificuldade. É por isso que o processo de déficit calórico, nós falarmos que para emagrecer é apenas déficit calórico, é algo muito perigoso. É só nós olharmos, por exemplo, a humanidade. A humanidade, mais de 70% dos brasileiros ou estão acima do peso ideal, sobrepeso, ou estão obesos. Cada vez mais a obesidade infantil é vista. Cada vez mais o acúmulo de gordura abdominal vai trazendo efeitos colaterais e o que mais mata no mundo hoje são as doenças cardiovasculares. E o grande protagonista de gerar essas doenças que matam é a obesidade abdominal, o acúmulo de gordura abdominal. E às vezes a gente acha que o obeso é aquela pessoa de 200 quilos, não é. Uma pessoa, um homem que tem acima de 94 centímetros de circunferência abdominal e uma mulher que tem acima de 90 já estão com um acúmulo de gordura excessivo. E isso está levando problemas metabólicos, está causando a probabilidade de aumento de risco de morte. E automaticamente nós devemos saber que o processo de déficit calórico, ele está contribuindo para quê? Para que essa pessoa ela se torne refém da gordura. Veja comigo, uma pessoa que começou a entrar nesse déficit, é uma pessoa que ligou o modo de sobrevivência. É uma pessoa que está mais estressada, está liberando mais cortisol, mais glucagon. É uma pessoa que está diminuindo o glicogênio do corpo, do fígado. É uma pessoa que está mais lenta mentalmente. É uma pessoa que está cognitivamente com menos performance. É uma pessoa que está quebrando mais músculo, tirando o substrato do músculo. É uma pessoa que está perdendo peso sim, mas não está perdendo gordura. Esse é o problema. Perder peso não é perder gordura. E aí essa pessoa ela está iludida achando que ela está num processo de emagrecimento, só que ela está perdendo apenas peso, porque ela está perdendo músculo, água, fluido corporal e ela está perdendo substrato energético. Além disso, essa pessoa ela está passando por um processo de perda de densidade mineral óssea que pode favorecer problema de osteopenia e osteoporose, fraturas, quedas, dores articulares. Uma pessoa com menos água também tem mais dores articulares, mais rigidez da coluna vertebral. Então essa pessoa está perdendo peso, ela não está somente perdendo peso, ela não está somente achando que está... Não é esse o problema, ela está indo contra a saúde dela. Além disso, é uma pessoa que está com um T3 menor, e um T3 menor corrobora um menor metabolismo, uma termogênese adaptativa. O corpo começa a diminuir todas as operações, ele começa a entrar no modo de proteção, não vai trabalhar mais lento. Corta! É como se fosse uma empresa que estivesse gastando dinheiro. Corta custo, corta funcionário. Manda o funcionário embora, tá fazendo isso teu corpo. Com metabolismo mais lento. Ou seja, você está com um processo... A pessoa que entra em restrição calórica e faz isso de uma forma negligente, ela está gerando um problema metabólico para ela. Além disso, ela tem menor atividade do sistema nervoso simpático. Automaticamente, por quê? Porque essa pessoa, além disso, ela vai diminuir mais a liberação de catecolaminas, ela vai quebrar menos gordura, Além disso, ela vai estar com mais fome, porque a leptina está baixa. Ela vai estar mais com desejo de comida. Agora você vê, uma pessoa que está nesse quadro aqui, ela é uma pessoa que você acha que ela perdeu o músculo, ela está com o metabolismo mais lento, os processos mitocondriais, que é onde você queima gordura, estão mais lentos. Ela está com mais fome, ela está com menos hormônio que quebra gordura. Você acha que é uma pessoa que vai conseguir sustentar uma dieta? Aí, o que você vê? Especialistas falando que o problema do déficit calórico é a única forma de emagrecimento. Só que o problema do déficit calórico é muito difícil sustentar. Ô meu amigão, se é difícil sustentar, quer dizer que essa é uma estratégia falha para o emagrecimento. Haja visto o fato da humanidade não conseguir sustentar ela. De acordo com a rotina que a gente tem, de acordo com
o descontrole das emoções no palco emocional, as pessoas estão cada vez mais com desafios nesse sentido. Então não tem como nós, profissionais da área da saúde, continuarmos dizendo e utilizando, dizendo que o déficit calórico é um milagre, não faz a continha, o corpo é matemática, 2.000 menos 1.000 igual a 1.000, menos 1.000 de déficit. Para com isso, irmão, até quando? O que eu quero que você entenda é que o déficit, ele é parte do programa de emagrecimento, mas ele não é o mais importante. O déficit, ele vai ser uma estratégia que deve ser utilizada de uma forma periodizada para diferentes tipos de pessoas, utilizando poucos dias de déficit e depois utilizando uma ondulação de restrição calórica, de aporte calórico, de ingesta maior, de ingesta menor, de substrato, para que o organismo ele possa não ter adaptações relacionadas a isso. Como, por exemplo, a termogênese adaptativa. Como, por exemplo, a diminuição da leptina crônica. Como, por exemplo, a neoglicogênese que está causando proteólise, quebra de músculo. E diante disso, nós poderemos ter, sim, um olhar para o emagrecimento mais holístico. Esse vídeo aqui serve para quê, Adonis? Serve para dizer para você que o déficit calórico, continha de matemática, não vai resolver a tua vida. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta. Você deve conhecer alguém que ficou sem comer, que comeu menos, gastou mais. Essa pessoa hoje, ela tá como? É mesmo? Deixa eu ver, levanta a barriga aí. Rapaz, o que é isso aí? É banha. Será que ela tá com o corpo que ela queria? Ou será que ela engordou e reganhou peso? Se liga aqui nessas referências que eu deixei ao longo do vídeo. Você viu vários estudos. Todos esses estudos é a ciência demonstrando que o corpo não é matemática. A perda de gordura não acompanha a diminuição do aporte calórico. Os estudos corroboram isso. Os estudos estão corroborando isso. Inclusive, você viu um estudo passando aqui daquele programa, o Biggest Loser, acompanhado durante 6 anos e viram um estrago metabólico de uma restrição calórica severa. Então, o que nós temos que entender aqui é abrir o jogo e entender que o emagrecimento não é apenas gastar mais e consumir menos. O emagrecimento ele vai além. O emagrecimento ele tem 3 esferas. A esfera da harmonia da fisiologia cerebral, você harmonizar a química cerebral, principalmente neurohormônios chamados serotonina e dopamina, porque isso causa dependência alimentar e a população está dependente alimentar. A indústria alimentícia e farmacêutica sabe disso. É por isso que os alimentos são cada vez mais palatáveis, cada vez mais viciantes. O segundo aspecto é relacionado ao microbioma intestinal. Nós dominarmos a alimentação para o microbioma intestinal e também os processos de tarefas diárias, rotina de exercício físico, que vai promover a melhora do microbioma, um aumento do seu sistema imunológico, uma melhora, por exemplo, do seu metabolismo. E, obviamente, o emagrecimento ele se baseia em 2 processos diretos. Lipólise, que é a quebra da célula de gordura, e a oxidação dessa gordura, a utilização dessa gordura que foi quebrada lá dentro da mitocôndria. E para isso, irmão, nós precisamos dominar a fisiologia do emagrecimento, entender qual é o ambiente fisiológico que promove, por exemplo, mais lipólise, mais quebra de gordura, e principalmente saber se o nosso motor ele está conseguindo utilizar essa gordura como fonte de energia, que no caso é o exercício físico, a ferramenta mais poderosa que vai gerar adaptações fisiológicas, que vai potencializar essa oxidação. E para isso, você tem vários vídeos aqui meus e os meus cursos, minha pós-graduação, onde eu te ensino, pega na sua mão e te ajudo passo a passo para você saber como montar esse treino, como você montar esse programa de emagrecimento do começo até o fim, quais alimentos comer, como você pode manipular a sua rotina para harmonizar a química cerebral, a sua fisiologia cerebral e quais são os melhores treinos, o melhor tipo de volume, intensidade e acompanhamento de rotina para que você possa ter adaptações que vão potencializar a lipólise e a oxidação de gorduras. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo aqui, que tenha te abrido a mente. Eu quero que você me mande algumas perguntas. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, deixa o seu like, me manda aqui uma sugestão de conteúdo para a gente poder fazer. Até o nosso próximo vídeo, é nóis!